Glória a Deus. Está em Isaías 50, verso 4. Isaías 50, verso 4. Diz assim: o soberano, o Senhor, deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda de manhã após manhã. Desperta meu ouvido para escutar, como alguém que está sendo ensinado. Amém? Aleluias, amados. Nós temos que tomar posse dessa palavra na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Mas quando se trata de finanças, esse tem que ser um ponto sem retorno para nós. Nós precisamos entender que é o nosso Deus, o soberano, que tem nos levantado manhã após manhã e nos tem sustentado. Por que que nós não andamos como muitos que estão exaustos aí fora, carregando um fardo maior que eles mesmos? Porque nós sabemos que o dinheiro não resolve os problemas, paga as contas, não resolve os problemas. Então nós sim necessitamos, porque somos cidadãos dos céus, mas somos cidadãos da terra também. Então nós necessitamos do nosso emprego, necessitamos de arcar com coisas que fazem parte desse plano terreno. Mas a nossa esperança, o nosso sustento não vem disso. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios que se nós acreditamos que vem das nossas forças, qual é a diferença entre nós e os ímpios? Nenhuma. Nós sabemos que quem tem nos sustentado é o nosso Deus. E quando nós temos essa convicção, nós temos uma atitude diferente, né? Certas vezes, a gente conversando sobre dízimos e ofertas, e a gente estava falando exatamente sobre o nosso envelope de oferta, que fala sobre você ofertar por amor. E nós acreditamos muito que aquele que sabe de onde vem o seu sustento verdadeiro, quem é que te sustenta todos os dias e te levanta manhã após manhã, não tem dificuldade para dizimar e ofertar na casa do Senhor. Porque sabe que se não fosse Ele, você não estaria aqui. Eu sei que se não fosse Ele, eu não teria a empresa que eu tenho. Eu sei que se não fosse Ele, meu esposo não estaria onde está. Eu sei que tudo que nós temos vem dEle. E retornar para Ele uma pequena porção não é nada. Mas muitas vezes nós achamos que fazemos muito, quando na verdade a gente poderia fazer muito mais. E foi como a palavra que o Senhor nos trouxe no Day Grace do ano passado. Esse ano nós não vamos apenas dar pão para o profeta, nós vamos construir uma casa. Eu creio que aquilo que o Senhor tem para fazer esse ano vai vir daqueles que têm entendido que quem nos sustenta é o Senhor. Que tudo que nós temos vem dEle, e da mesma maneira que Ele nos abençoa, nós vamos abençoar a obra dEle, sem medida, porque sabemos que é Ele quem tem nos sustentado e nos ensinado, porque toda vez que há uma palavra de dízimos e ofertas, há a oportunidade da gente aprender. Toda vez que nós nos conectamos, Ele está nos ensinando. Toda vez que nós abrirmos a palavra, e eu falo, gente, eu consigo ministrar de Gênesis a Apocalipse sobre dízimos e ofertas, porque eu acredito que não existe divisão na nossa vida espiritual. Se eu sirvo ao Senhor com o meu caráter, com a pessoa que eu sou, eu sirvo em todas as áreas da minha vida. Então eu não posso ser uma pessoa na hora de pregar e outra pessoa na hora de ofertar. Eu não posso ser uma pessoa na hora de ensinar para os obreiros num curso de obreiros e ser outra pessoa na hora de dizimar. Não. Nós somos únicos na presença do Senhor. Então nós temos que compreender, e aqueles que compreendem esse ano irão viver coisas que nem imaginam, eu creio. E já estamos começando, porque essa tem sido a palavra do Senhor para nós. Eu estava no final do ano, estou incumbida de arrumar os cultos do YouTube, e eu estava assistindo algumas palavras tal, para procurar, né? O que o Senhor tinha falado ali, os temas e tudo mais, e eu vi que o que o Senhor mais falou conosco em dezembro foi sobre gratidão. Gente, se Ele tem nos dito para a gente prestar atenção e sermos gratos, é porque Ele tem feito muito e Ele vai fazer muito mais. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Não, Ele está nos abençoando todos os dias. Por mais que às vezes a nossa volta o cenário não seja a favor, é dEle que vem o nosso sustento. É Ele que não permite que nós fiquemos exaustos. Não importa quantos turnos a gente tenha que fazer, não importa quantas atribuições nós tenhamos, é Ele que não nos deixa ficar exaustos.
Então, que nessa noite, aqueles que forem dizimar e ofertar, você que está em casa também, que for dizimar e ofertar, o Pix está na tela. Quem estiver aqui, a Emily está ali com os envelopes também. E que se não for hoje, que você, no decorrer desse ano, tenha essa compreensão, que é o soberano, que te deu uma língua sábia, instruída. Porque aquilo que você aprende, você também ensina. Então, da mesma maneira que você tem aprendido, quando chegarem pessoas a você e falar: ah, mas você dá o dinheiro na igreja, você dá dinheiro para o pastor? Não, não é para o pastor, é para a obra do Senhor. E se fosse para o pastor também, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser. Não é verdade? Porque muitas vezes as pessoas são muito rápidas em querer nos dissuadir daquilo que nós fazemos. Nós temos que ser como a pomba, mas também como a serpente. Então, nós devemos saber em qual palavra nós estamos aqui, alicerçados. Amém? Vou pedir para os amados se colocarem de pé nessa noite. E eu não tenho dúvida que é Ele que tem nos sustentado manhã após manhã. E que tudo aquilo que era comichão do inimigo dos nossos ouvidos nessa área vão cair por terra em nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, nessa noite nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Senhor, e queremos aqui, Senhor, reconhecer diante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, principados e potestades, Senhor Jesus, que todo o nosso sustento vem do Senhor, Pai. É o Senhor quem tem nos mantido de pé, é o Senhor que tem nos dado promoção, é o Senhor que tem aberto portas de emprego para nós, é o Senhor que tem nos guiado, Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida, e todas as áreas da nossa vida, Senhor, elas pertencem a Ti, Pai amado. Que esse ano, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tudo quanto era comichão, Senhor Jesus, ou ensino enganoso do maligno, caia por terra em nome de Jesus, Pai, e que possamos compreender, Senhor Jesus, que estarmos, Senhor, na Tua casa e fazermos a Tua vontade, isso engloba todas as áreas da nossa vida, Senhor, e que esse ano, Senhor, nos comprometemos contigo, Senhor, que faremos mais do que fazíamos antes, Pai amado, porque o nosso coração, Senhor, está contigo, está na Tua obra, está na Tua ordenança, Senhor, e sabemos, Senhor, que não é retendo, Senhor, que seremos prósperos, sabemos, Senhor, que é dando que receberemos, Pai, porque a Tua palavra nos ensina assim, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, eu peço para que o Senhor esteja, Pai, guardando as finanças dos Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus, amém, aleluias. Poder sentar, igreja. A paz do Senhor, boa noite a todos. Feliz ano novo, pessoalmente agora. Irmãos, deixa eu só beber água. É bom estarmos, primeiro culto de 2023, aqui com vocês. Eu estava de recesso profissionalmente e ministerial. E alguns mandaram mensagem para mim, falavam: eu estou com saudade do culto, ou meus filhos estavam: pai, quando nós vamos na igreja, tal. E é bom quando você percebe que a igreja faz parte de você. Mas não a igreja, você não sente saudade do lugar, você sente saudade das pessoas que estão no lugar. Porque você sabe que tem pessoas que ali fazem a diferença na sua vida e na minha vida. Então eu quero começar dizendo que como é bom poder começar o ano vendo vocês aqui conosco. Será um ano, como assim a pastora disse, que irá nos surpreender, nos surpreender. Não se espante com aquilo que Deus vai fazer esse ano na sua vida. Alguns vão ficar assustados, tamanha bênção que Deus vai derramar, tamanha responsabilidade que Deus vai jogar nas tuas mãos. Por isso eu tenho o tema dessas ministrações na quarta-feira. Não é um culto profético, tá, Danilo? O Danilo já está ali, eu recebo, vai falando, calma, Danilo. Não. E eu quero deixar o tema dessa palavra, e eu vou trabalhar durante um bom período com ela. Embora as quarta-feiras sejam ministros do Evangelho, porque você é um ministro do Evangelho. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: você é um ministro do Evangelho. É isso que você precisa saber.
É isso que a pessoa que está ao seu lado precisa ter convicção. Você é um ministro do Evangelho. Você não é só Anelo, Cacílio, Michael com o bigodinho fenomenal. Vem cá, Michael. Eu preciso apresentar ao mundo esse bigode. Ô Giovana, olha aí. Ele falou que cada dia sem beijo cresce mais aqui, ó. Brincadeira da parte lá. Você não é apenas uma pessoa indo trabalhar e que tem uma fé em Deus, ou que acredita em algo, alguma coisa. Eu quero fixar isso na sua cabeça nessa noite, no ano de 2023, no dia 4 do mês 1. Você é um ministro do Evangelho. Nicolas e Pedro falam para o outro: você é ministro do Evangelho. Nós somos esses que Cristo confiou a boa e sagrada palavra. Então, meu irmão, vai se acostumando, porque esse ano Deus vai pegar você aí. Se você achou que ficaria escondidinho no banco ou no fundo aí, Deus vai trazer você para frente, para frentes de projetos, para frentes de ministério, para frente daquilo em que você estava se escondendo. Porque uma vez mais eu quero relatar na sua vida: você é um ministro do Evangelho. Não importa o que os outros estão achando, como vai ser, como vai estar, como vai ser daqui 6 meses. Eu sei de uma coisa: que daqui 6 meses você vai estar queimando de unção, queimando do poder e da graça. Vão ter tantas pessoas, mas eu preciso parar, senão eu não vou. Abra sua Bíblia aí em Mateus. Você vai estar queimando, guarda isso daí. Quero pedir desculpas desde já ao pessoal que está online, mas bem feito, porque você não veio à noite aqui. Nós estamos, a equipe técnica especializada está tentando resolver o problema ali. O computador atualizou e sabe lá Deus o que aconteceu. Então, se estiver travando, nós estamos. Ai, gente, eu tenho que parar com as piadas. 2023 eu prometo parar. Então, se estiver travando, meu irmão, eles estão arrumando ali. Mateus, capítulo 2. Aleluia, glória a Deus. Onde tudo começa. Esse vai ser o tema em que eu vou me delongar durante muitos dias. E eu comecei o ano, eu sempre geralmente começo o ano fazendo algum desafio pessoal. Estava falando com a minha esposa, né? Não é um desafio para conseguir um carro, um trabalho, alguma coisa. É um desafio pessoal de gratidão para com Deus, onde eu não peço nada, não falo nada, não é eu e Deus aqui. E enquanto eu estudava e lia o Novo Testamento, Deus colocou esse ensinamento para ser passado a você, onde tudo começa. Então lê comigo aí Mateus capítulo 2, ele diz assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. Eles responderam: em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio dos profetas. E essa palavra está em Miqueias 5:2, tá? E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Ou seja, aqui é uma passagem messiânica. Versículo 7: com isto Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta,
perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram do oriente ia diante deles, até que chegando parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho, caminhando da sua terra. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu, sonho, a José, e disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e fuja para o Egito, fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para cumprir-se o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludidos pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e ranger e grande lamentos. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque eles já não existem. Quero parar aqui. Meu irmão, guarde esse tema: onde tudo começa. O livro de Mateus, ele é muito interessante, porque ele não é o primeiro a relatar acerca de Jesus, mas ele dá alguns relatos profundos que Marcos, por ser o primeiro, não tem. E eu quero começar justamente por ele, e gastando alguns dias com vocês, porque é preciso nós sabermos muito bem acerca de Jesus, quem Ele é, para que nós possamos ser algo nele. Não adianta eu querer, nós ouviremos e iremos ler isso à frente, tentar fazer as coisas no nome dele, sem saber o quanto ele é, o quanto significa e o quão poderoso esse nome é. Aquela música, né? Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Então Mateus, ele começa o seu relato, por isso eu me detive do capítulo 2, porque o 1 ele vai dar genealogia, embora eu vá voltar, eu não vou fazer cronologicamente, mas no capítulo 2 ele traz acerca de pessoas que estão sendo guiadas para ir ver esse rei, que nasceu. Então esses magos, assim ele conta, estão sendo guiados por algo fenomenal. E o que me é muito lindo de se ver aqui, ele vai fazer um paralelo entre Jesus e Moisés. Porque para os judeus, então, não houve pessoa maior que Moisés. Tamanho a responsabilidade que ele teve para com o povo de salvação. Foi ele o grande líder que tirou Israel da mão do Egito. Foi ele o grande líder em que levou aquela multidão para fora do Egito e conduziu essa nação até chegar a um ponto onde eles pudessem ver a terra prometida. Agora então Mateus, ele está anunciando que em Moisés houve a promessa, mas agora em Jesus há o cumprimento da promessa.
Então, observe que ele relata que magos vão em direção, sendo guiado por algo fenomenal, uma estrela cadente. Eu me lembro a primeira vez em que viram uma estrela cadente. Não sei se era estrela cadente ou se um lixo galáctico, né? Dizem que está cheio, mas na dúvida vamos acreditar que é estrela cadente. E eu lembro que ao ver aquilo foi muito rápido. Estava eu, meu irmão e minha tia, nós éramos pequenos, eu tinha a idade do meu filho, 7 anos, deitado. E nós olhávamos para o céu, era uma cerca de 11 horas, 11h30, quase meia-noite, e de repente passou aquela estrela cadente fazendo um barulho tão grande, e sumiu. E aquilo marcou, de maneira em que nós levantamos correndo, fomos gritando para dentro de casa: mãe, vô, olha uma estrela cadente, nós vimos. Tamanho é a raridade disso. Só que me lembra também que depois de velho, eu cortando grama do meu muro, quem conhece me sabe bem o tamanho do meu muro e o tamanho daquela grama no muro. E eu cortava ali, já era umas 7 horas da noite, com tesoura. E eu olhava, cortando pacientemente o muro, e eu orava para o céu, porque estava muito estrelado. E de repente, uma vez mais, aquilo lá, eu falei: nossa, como privilegiado sou, é a segunda vez que vejo uma estrela cadente. Mas agora preste atenção que uma estrela cadente guia aqueles que irão testemunhar o Messias, aquele anunciado pelos profetas, que levaria a salvação ao povo e que trouxe salvação a mim e a você. Então não foi uma estrela cadente de 2 segundos ou 3 segundos, foi uma jornada, de maneira então que aqueles magos chegam em direção ao rei Herodes e falam: olha, nós estamos indo ver o rei que nasceu. E Herodes era o rei daquela nação. Herodes era o rei contemplado pelo imperador romano para cuidar daquele povo judeu naquela região. Então aqueles magos do Oriente, cientes da promessa messiânica que a Torá falava e que depois os livros proféticos falavam e anunciavam, então eles se achegam a esse rei e dizem: nós viemos ver o rei, o verdadeiro rei dessa nação. Aí que está uma grande ponto importante no texto, porque esse rei que não era judeu conhecia acerca das promessas de Deus, que aquilo incomoda o coração dele. Ele fala: olha, eu ouvia falar, e agora estão pessoas anunciando aqui que nasceu aquele em quem a palavra, a Bíblia anunciava. Como assim? Então ele chama os escribas, ele chama os sacerdotes, chama os letrados daquela época e fala: diga-me mais sobre o que está por vir, quais são as promessas que circundam essa nação, porque eu tenho 3 pessoas aqui anunciando que foram guiadas por algo celeste e vieram aqui e procuram o rei dos judeus. Então aqueles escribas começam a folhear, e isso é muito importante. Nós tendemos a esquecer as promessas. Eita, esse vai ser um ano profético. De maneira então que ele vai lá em Miqueias 2, capítulo 5, versículo 2, e traz a palavra: e você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo. Havia uma promessa sobre aquela nação, que de uma terra desprezada por muitos sairia o Salvador. Esse Salvador nasceu em Belém. Então ele procura e acha nos livros aquilo que havia sido anunciado há mais de 1000 anos, que começou lá em Moisés. Então Mateus ele começa a relatar que olha, desde lá
Até aqui agora, eu quero anunciar a você o cumprimento das promessas de Deus. E aí eu fico imaginando o coração daquele rei, que era de um outro lugar. Espante-se, ele era da região a qual os judeus na época de Moisés eram escravizados. Esse rei que agora estava em Jerusalém comandando aquele povo, descendia dos mesmos povos que naquela época escravizavam esse povo que Moisés libertou. Agora nele, na pessoa dele novamente. Por isso a preocupação dele de falar: leia, traga os livros, tragam aqueles livros dos judeus que contam história de que haverá de vir um Salvador, porque eu já vi isso antes e não é possível que venha acontecer novamente comigo. Então os profetas anunciam aquilo que está escrito no livro, e ele, ao dar ouvido, ele está tão certo de que aquilo é verdadeiro, meu irmão. Preste atenção nisso. Às vezes o ímpio tem muito mais fé do que nós. Que aquele cara, ele estava tão certo que aquilo haveria de acontecer, que ele falou: olha, vai lá, e quando vocês acharem, me avise, por favor. Claro que há uma segunda intenção aqui, em que nós iremos destrinchar. Mas talvez, e o texto vai nos mostrar, que nem os escribas, nem os fariseus, nem os sacerdotes, nem os líderes da sinagoga, nem mesmo aqueles praticantes da religião na época ali do judaísmo, estavam confiantes que deveria de vir e acontecer naquele momento, devido à circunstância política do momento. Nós tendemos a achar que as coisas melhoram quando a política estiver melhor. As coisas melhoram quando a promessa de Deus chega a você, meu irmão. Politicamente não era favorável, as pessoas não estavam crendo que seria da melhor forma, da melhor maneira, estavam sendo escravizados, tinha fome, era um líder não judeu, mas de outro lugar que comandava aquela nação, e agora pessoas estão falando que nasceu o Salvador. Então aqueles reis agora levando ofertas. O que move o coração de Deus, sem tirar o foco da minha palavra, é o quanto você está disposto a dar para Ele sem querer receber. É aqui que nos faz ser diferentes. É o quanto eu estou disposto a me doar, a me lançar, sem ter recompensa ou barganhas. Eu lia, sem perder o foco, tá? Mas no livro de Mateus, porque eu já li, já foi, eu estou em outro agora. No terceiro dia eu já estou no livro de Lucas, só para deixar um adendo. No livro de Mateus, os próprios discípulos falam com a sua própria boca para Jesus: se necessário dar a minha vida por você, eu darei. Deixa eu te falar uma coisa, a sua boca é profética, cuidado com aquilo que você diz, porque de fato todos eles deram a vida por amor a Cristo. Mas voltando então, preste atenção que esse rei vira, fala para os magos: então vá, procure, acha, já que vocês vieram até aqui guiado por essa estrela. E é interessante que me parece que é uma estrela espiritual que mais ninguém via. Tem coisas que Deus só mostra para a pessoa certa, e somente a pessoa certa será capaz de guiar e ir pelo caminho correto. Meu irmão, está treinado, é isso aí, glória a Deus. O povo está destreinado, porque eu estava treinando no final do ano com vocês, só que aí veio o final do ano, peru, Natal, panetone. Brincadeiras à parte, glórias a Deus. Eu não vou perder o foco da palavra, eu ia fazer uma piadinha, mas não vou, não. Irmãos, esses magos então vão em direção a um lugar em que o Salvador nasce. Você não está à toa aqui, não é mera coincidência.
Deixa eu te falar uma coisa, eu quero linkar a Bíblia com a sua vida, porque é onde tudo começa, na sua vida. Há uma estrela cadente espiritual que te guiou até esse lugar. E nesse lugar há um Salvador, em que Ele está esperando que você traga suas ofertas de mirra, de incenso e de ouro. Ouro, entendeu, né, Danilo? Para que você possa colocar aos pés dele e reconhecer que Ele é o Deus que havia de vir, o Deus que é o prometido, que foi prometido e que se cumpriu nele, e que Ele é realidade e verdade. Então essa estrela cadente espiritualmente, ela se revelou na sua vida em algum momento, e você veio andando em direção a ela, não para ver um pastor, eu não tenho nada a não ser a mesma fé que você, e nós nos cruzamos nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho, porque eu também vi essa estrela cadente e comecei a andar em direção a ela, porque eu também queria ir em direção e enxergar esse Salvador. Então você já chegou ao lugar, e o lugar está bem claro e nítido aos seus olhos. Essa criança é o Salvador, é Ele quem nos salvou, quem nos resgatou, em quem a palavra diz que haveria de vir e tirar o pecado das nossas vidas. Por isso, a palavra de Deus se manifestou aos seus olhos, e você, como esses magos, veio em direção a essa casa onde houve o nascimento do libertador. Então eu quero começar esse ano aqui anunciando que você seguiu a estrela cadente, você chegou à casa do Salvador. É hora de você entregar a sua mirra, o seu ouro, o seu incenso, meu irmão. Você declarou ao governador do mundo, que é o diabo, a Bíblia já diz, fala isso, né, que o mundo jaz do diabo, jaz do maligno. Você foi na presença desse governador e disse: olha, houve uma palavra profética há tantos anos atrás que líderes, pastores e profetas anunciaram, e nasceu, e me foi revelado uma estrela cadente em que me está guiando, em que está me guiando ao lugar em que Ele está, e eu estou indo em direção a Ele, porque Ele é o Salvador. Então, meu irmão, quando você diz e anuncia isso ao teu coração, você está falando para o governador do mundo: olha, você não é mais o meu governador, porque o Salvador nasceu, Ele se revelou a mim, eu estou indo em direção a Ele, levar os meus tributos, levar a minha oferenda, levar aquilo que eu tenho de precioso e oferecer a Ele, porque estou reconhecendo que Ele é o Salvador. Então a Bíblia não só quis falar que pessoas levaram presentes para algum lugar. A Bíblia não só quis falar que houve alguma coisa de estranho, um fenômeno astronômico naquela região da Judéia, em que testemunharam, escreveram acerca disso, e que aí acharam, mas aí de repente nasceu uma criança e por aí falaram que é o rei dos judeus. Meu irmão, o que ele está falando aqui, ele está dizendo, afirmando que o Salvador nasceu e se revelou a muitos agora. Você precisa primeiro reconhecer que Ele é o Salvador. Até Herodes reconheceu. Herodes olhou e falou: meu, essas palavras são verdadeiras, aconteceu há mais de 1000 anos atrás com um homem lá, agora está se repetindo novamente. E sabe o que ele começa a fazer? Ele vira e fala para aqueles soldados, ele vira para um povo, ele vira para aqueles que aceitam a palavra dele e fala: olha, matem todas as crianças de 2 anos para baixo, que tem esse tempo, que veio segundo o relato dessas pessoas, porque o relato dessas pessoas é verdadeiro, são verdadeiros,
está escrito, está se cumprindo. O diabo olha para nós e fala: estava escrito, está se cumprindo. Não, é preciso matar, é preciso paralisar, é preciso tirar o foco, é preciso fazer com que eles desanimem, é preciso fazer com que eles errem o caminho, é preciso fazer com que eles saiam da rota, é preciso fazer alguma coisa para paralisá-los, esse ato profético. E nós só estamos lendo que Jesus nasceu. Mateus está anunciando que nada pode parar uma promessa, se verdadeiramente você seguir o caminho em que lhe foi revelado. Não tem presidente, não tem governador, não tem congresso, não tem exército, não tem homem, não tem mulher que pode paralisar uma promessa. Nós estamos preocupados: ai meu Deus, é o outro, é o homem, é o outro, foge, vou para outro país, vou para outro lugar, vou comprar isso, vou fazer aquilo, vou desanimar, vou desistir, vou parar. Se você olhar a estrela cadente que lhe foi revelado e seguir o caminho em que lhe foi mostrado, lhe será revelado o Salvador. E aí, meu irmão, nada mais vai poder te parar. É aqui que eu e você nos distinguimos do mundo. É aqui que eu e você nos distinguimos dos reis. É aqui que eu e você nos distinguimos desses líderes e sacerdotes e escribas e pessoas que se dizem letrados e conhecedores, mas não olham, não carregam, não caminham, não vigiam, não seguem segundo as escrituras, não andam o caminho de Deus. É aqui que eu e você nos distinguimos. Não tem palavra de homem que cancelará aquilo que Cristo decretou na sua vida. Não há dúvidas. Sabe que eu posso tirar de aprendizado aqui, Eider? Que se foi revelado, basta caminhar. É só caminhar em direção àquilo que foi revelado. Se os reis, preste atenção que o texto vai trazer isso. O Espírito de Deus, o anjo de Deus, vai em direção aos reis, os magos, e fala: olha, eu te revelei o Salvador, e agora também vou te revelar um caminho seguro, em que nada poderá te tocar, te roubar, te perturbar. Meu irmão, se você olhar para esse livro que está nas suas mãos, eu só li 14 versículos que podem mudar o seu ano, a sua vida, a sua jornada até que Cristo venha ou Ele nos leve. Eu só li 14 versículos, imagine se eu continuar lendo os outros capítulos. Então o anjo do Senhor disse assim para esses magos: eu te revelei o Salvador, agora eu te conduzo ao caminho seguro, vá em paz, anuncie ao mundo que o Salvador nasceu. Ministros do Evangelho, desde uma criança ao mais velho. Cadê a Neila? Não, é visita. Do mais novo ao mais velho, anuncio que o Salvador chegou na sua vida. Sabe o que vai acontecer quando você declarar isso? Falar: quer saber? Chega de medo, chega de insegurança, chega disso daqui, chega dessas coisas que tem me paralisado. Sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus vai chegar a você e vai falar: agora eu vou te conduzir em um caminho seguro, porque você mostrou ao mundo
que o Salvador está na sua vida. Uma igreja, uma porta aberta com uma placa não significa nada se não houver pessoas declarando que o Salvador está na vida deles. Você tem de anunciar, é isso que Mateus está falando. Anuncia que o Salvador chegou no seu caminho, na sua vida, na sua família. Anuncia ao mundo, anuncia aos governadores, anuncia àqueles que te atormentam. Declare ao mundo, façam saber que o Salvador está na sua vida. É isso que ele está declarando. Ele fala: as pessoas precisam saber que você foi de encontro ao Salvador. Então nós começamos a ler isso daqui. Comecei 2023 com fogo puro, anunciando para você de verdade, Maicon. As pessoas necessitam saber que o Salvador chegou na sua vida. E por saberem que o Salvador chegou à sua vida, você vai mostrar caminhos seguros às pessoas, meu irmão. Não fazem 4 dias que o ano começou, e eu fui bombardeado com um monte de notícias de pessoas que morreram, morreram afogadas, atropeladas, fulano, ciclano, beltrano. Quantas pessoas o diabo está roubando? Nós somos aqueles que iremos declarar ao mundo e ao diabo: você não tem mais o direito de roubar a vida dessas pessoas. No nome de Jesus. E aqui eu finalizo. Decrete ao sair e ao entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na rua, por onde for, meu irmão. A estrela se revelou, você seguiu o caminho e viu o Salvador, e você não pode mais voltar atrás, porque Ele te mostrou um caminho seguro, e agora você está andando em um caminho seguro. Então Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo, sem que nada aconteça com Jesus. E é assim que acontece conosco. Quando nós estamos em Cristo, nada pode nos atingir. Mesmo que você tenha de ir para um outro lugar, para uma outra posição, para um outro trabalho, para uma outra casa, para uma outra posição, para uma outra cidade, não importa, mas nada vai atingir, porque o Salvador se revelou à sua vida, e você está em caminhos seguros. Mateus, em poucas palavras, ele anuncia aos judeus daquela época: o reino de Deus jaz na sua vida, e eu quero declarar isso. Ele se achegou a você, Ele se revelou a você, por isso que você está aqui. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma oração por você nessa noite em especial. Meu Deus, esse é um culto em que o Senhor nos deu os privilégios, em que o Senhor nos deu, Pai, o privilégio de ensinar aqueles que têm vontade de aprender de Ti. Muitos querem carros e cavalos, Pai, salários, recompensas, famas. Muitos procuram as coisas do mundo, Pai, para se firmarem em uma fé mentirosa, mas nós queremos primeiramente trazer ao Salvador o nosso incenso, a nossa mirra, o nosso ouro, e oferecer aos Teus pés, ali dizendo que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, e que nós nos rendemos a Ti. Há um povo nessa noite, meu Pai, que aqui
está sendo revelada as coisas do reino. Então eu declaro, Pai, essa sabedoria sobre cada mente, porque a cada um aqui está sendo derramado uma porção, uma unção mais do que dobrada, um discernimento, entendimento e sabedoria que irá romper todos os limites. Eu declaro sobre os que aqui estão, Pai, em nome de Jesus, será um ano em que nós seremos os ministros do Evangelho, aqueles em que a estrela se revelou, e nós iremos conduzir, Pai, pessoas a esse caminho, iremos falar e demonstrar e anunciar o Salvador. Eu anuncio aqui e declaro sobre cada um nessa noite a unção, Pai, é a mesma unção que foi declarada sobre esses magos, sobre todos essa noite aqui, Pai, de revelação, de autoridade, de discernimento, de unção, de prosperidade e de principalmente o chamado e a vocação ministerial. Eu declaro na vida de todos aqui, no nome de Jesus. 14 versículos do capítulo 2. O Senhor quis dizer apenas isso, que Ele se revelou a você. Amados, apresentem nessa noite, vou deixar para minha esposa dar os recados e tudo. O nosso pastor Jorge, ele se acidentou. Apresente ele, a família dele em oração, porque nós cremos num Deus que tudo pode. Amém, amados? Eu agradeço a oportunidade, que vocês tenham uma semana de vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, já foi orado, vou dar os recadinhos, amém? Sexta-feira começa o nosso culto de oração, e para esse ano de 2023 será um culto diferente. Será na dia 20? Dia 20 começa o culto de oração. Espera aí que estou recebendo aqui no ponto a informação. Dia 20 começa o culto de oração, amém? E esse ano será diferente. O culto de oração começará às 8 horas. Às 8 horas, e terá duração de 40 a 1 hora, né? Então até as 9 horas já vai ter acabado. Por quê? Nós vamos ter um momento assim diferente do que nós tínhamos antes, né? Uma introdução a respeito, né, de oração, uma palavra breve, um louvor, e depois teremos um momento de oração como nós já vínhamos fazendo, amém? E creio que isso é só o início de muito do que o Senhor vai fazer de diferente com a gente esse ano, aleluias, porque nós sabemos que quando nós começamos a orar, dar espaço para o Espírito Santo, não para mais, né? Eu lembro que quando eu fui fazer meu curso de oração, de intercessão, eu ficava pensando, nossa, mas como que eu vou orar, gente? Né? Como eu vou orar tanto? Hoje em dia a gente tem que parar, né? Senão a gente não para mais de orar. E eu creio que Deus vai fazer isso com a gente nesses cultos, amém? Então, dia 20/1 agora começa o culto de oração às 8 horas da noite, toda sexta-feira, presencial, amém? Online eles ainda vão decidir se vai ser transmitido ou não. Então, por enquanto, vocês deixam como presencial. Domingo agora nós temos o nosso culto de Santa Ceia, né? E como é típico, nós teremos nosso café da manhã. Então, traga o seu prato cheio, né? E iremos aqui ter um café da manhã abençoado. O culto será às 10 da manhã e todo culto de Santa Ceia não tem à noite. Dia 15 nós teremos o aniversário de 4 anos da igreja. Aleluias! Né? Não sei vocês, mas eu estou super animada, né? Já vou até preparar meu rolinho de papel higiênico, porque eu sei que a gente vai chorar muito. Né? E vai ser tudo lindo, assim, já temos, já sabemos, né, que de tudo que Deus tem feito e o que Ele vai fazer, então eu creio que vai ser um momento único, amém? Então, dia 15 será o aniversário da igreja, de 4 anos. Então, por enquanto são só esses recados, né? Vou pedir para os amados se colocarem de pé. Sobre o pastor Jorge, ele já fez a cirurgia, tá para sair já do centro cirúrgico, esperando a anestesia passar.